Me chamo Laiane Carvalho, sou estudante mestranda da Universidade de Pernambuco, da Escola Politécnica de Pernambuco, e o artigo que eu vim falar hoje é em relação aos diagnósticos de edifícios históricos em concreto armado, uma revisão sistemática da literatura sobre técnicas de ensaios não destrutivos. Desde o século XX, igrejas, museus e edifícios militares têm sido construídos em concreto armado, devido à sua resistência e à durabilidade. No entanto, essas estruturas, elas podem sofrer deteriorização por fatores climáticos, por cargas, reações químicas, incêndios e desgastes pelo tempo. E é de extrema importância o monitoramento do estado de conservação para prevenir falhas e também orientar reparos e manutenções. Com isso, implementar técnicas de ensaio não destrutivos como ferramentas eficazes para avaliar estruturas sem causar danos ao concreto e permitir uma análise in situ. O objetivo desse estudo é fazer uma revisão à literatura científica sobre o uso de técnicas de ensaios não destrutivos em edifícios históricos de concreto armado. E também tem como objetivo identificar quais foram as técnicas mais utilizadas, quais foram as áreas das estruturas mais monitoradas e também pontuar lacunas e oportunidades para futuras pesquisas. A metodologia, ela se baseou numa pesquisa sistemática baseada no fluxograma Prisma, que tem a função de identificação, triagem e inclusão. As bases utilizadas para as pesquisas foram a Scopus e a Web of Science. Os passos principais foram o levantamento exploratório para definir as palavras-chave, também buscar em base de dados e critérios específicos, excluir artigos irrelevantes, duplicados ou que não tinha acessibilidade online ou não escritos em inglês. Dentre essa pesquisa, foram identificados 32 artigos que foram selecionados para essa análise detalhadas. 10 foram revisões sistemáticas e 22 foram estudos de caso. As técnicas de ensaios não destrutivos mais utilizados foram os métodos acústicos e mecânicos combinados. Também combinou esclerômetro mais velocidade de pulso ultrassônico. Também foi usado para a estimativa da resistência à compressão do concreto, técnicas eletromagnéticas, radar de penetração no solo para localizar armaduras, fissuras e vazios. As outras técnicas menos utilizadas foram termografia infravermelho, radiografia, técnicas eletroquímicas e ópticas e também métodos acústicos e mecânicos, que são os mais sensíveis, baratos e amplamente aplicáveis, enquanto os métodos eletromagnéticos e ópticos foram de custo mais elevados e também a interpretação ela é mais complexa, então foi menos utilizado nessas pesquisas. No estudo de caso analisado dos 22, a localização dos países predominantes foram a Europa, compondo Itália, Espanha, Polônia, Finlândia, seguida da Ásia, Índia, Vietnã e Malásia. A maioria dessas construções foram construídas entre 1950 e 1975 e a tipologia histórica se dividia entre patrimônios históricos, residenciais, civis e industriais, mas a maioria era histórica e residencial. As áreas mais monitoradas nessas construções foram vigas, laje, pilares, paredes internas, escadas e varandas, que tinha menos frequência de encontrar esses elementos. O que era mais frequente encontrar foram colunas e paredes externas. A principal motivação para esse estudo foi avaliar o estado de conservação desses edifícios históricos em relação à durabilidade, integridade e defeitos superficiais.
Também correlacionar os resultados dos ensaios não destrutivos com ensaios destrutivos. Também propor medidas de reparo sustentáveis e também melhorias para algumas normas e também padrões de ensaios não destrutivos. Também teve como objetivo essa motivação caracterizar os materiais básicos que compõem essas edificações, mas também caracterizar o aço e o concreto. Para edifícios históricos, destacar a prevenção desses materiais original é de suma importância e precisa de uma necessidade de abordagem multidisciplinar, porque envolve história, arquitetura, geologia e caracterização dos materiais. Foram identificadas algumas lacunas que precisa posteriormente ser estudada em relação que poucos estudos eles focam em edifícios históricos. Então é um patrimônio que não é tão estudado. A caracterização química e microestrutural do concreto geralmente não é realizada. A ênfase é mais na resistência mecânica. O monitoramento interno dos ambientes, eles raramente são abordados e poucos estudam os resultados de ensaios não destrutivos com dados climáticos para avaliar o impacto ambiental que tem nesse tipo de construção. Então, as principais conclusões que foram tiradas desse artigo foi que os ensaios não destrutivos eles são eficazes para monitorar o estado de conservação dos edifícios em concreto armados, edifícios históricos, sem danificar o material. Então, assim, respeita toda a característica desses edifícios históricos. Também, os ensaios de as técnicas mais utilizadas, que foram também mais confiáveis, foram os ensaios de acústicos e mecânicos combinados, quanto também a combinação de esclerômetro mais o pulso ultrassônico, como também o radar de penetração do solo para localizar as armaduras, fissuras e os vazios. Também foi identificado que as colunas e as paredes externas são as áreas mais monitoradas e os resultados geralmente apresentam de uma forma quantitativa e qualitativa. Então, fica algumas recomendações para alguns estudos futuros, que é expandir mais o estudo em edifícios históricos, incluindo localização e a data de construção, e desenvolver instrumentos com os ensaios não destrutivos mais sensíveis e precisos, realizar sempre o monitoramento no local, in situ, de ambientes internos, integrar os resultados dos ensaios não destrutivos a dados climáticos, também caracterização dos materiais para avaliar o impacto ambiental nesses edifícios históricos, tá certo? E para fechar em relação a esse estudo, é que destacar que é muito importante implementar ensaios não destrutivos para a preservação desses patrimônios históricos, que é algo que conserva o patrimônio sem apresentar danos e avarias. Ressaltar que também a abordagem combinada e multidisciplinar é muito fundamental, envolver todas as disciplinas que compõem esses edifícios, é fundamental para garantir segurança, durabilidade e prevenção estética e histórica dessas estruturas em concreto armado. Então, é muito importante que esse tipo de patrimônio histórico ele venha sido dado mais importância em relação a esse estudo, porque traz uma história, traz a preservação de todo um patrimônio. Então, é muito importante investigar mais detalhadamente esse tipo de edifício, tá certo? No contexto do patrimônio histórico, porque é sempre aperfeiçoando o projeto, mantendo as características original, o desempenho também da instrumentação em relação a todos os sistemas construtivos, né? Então, sempre incentivar a realizar campanhas de
monitoramento in situ dos ambientes internos e externos para que esses patrimônios eles venham ser preservados.